Então, esse meu tempo em Tiumbé foi o preparo, foi um treinamento realmente, né? Deus estava me treinando para o que estava para vir, né? O que estava por vir. E a gente viveu também experiência na sala de aula de você não perceber, algumas alunas ficavam grávidas e dormiam a aula toda. E era assim, lá na escola, quando a menina fica grávida, praticamente ela é expulsa, né? Ela é expulsa no sentido de que ela agora vai ter que arcar com as consequências, algumas casam, outros lá assim, no Brasil, geralmente, né? Não sei agora, as coisas mudam, né? Quando a menina fica grávida, ela, os pais fazem de tudo para rapidamente acelerar o processo de casamento para ficar tudo normalizado. E aí, aqui, pelo que eu ouvi, né, das pessoas, se a menina ficar grávida antes do casamento, os pais não facilitam porque é tipo, eles estão levando dois, eles não estão levando um, estão levando dois. Então ele tem que dar um bom dote, porque tem que dar o dote, né? Que é como se fosse um presente, algo assim, que o homem tem que dar para a família da jovem que ele vai casar. Então, se ela está grávida, então complica mais nesse sentido, porque ele vai ter que dar mais coisas e às vezes eles não têm recurso suficiente para dar já um dote, imagine para quem está gestante. E aí que ocorre? Ela fica nesse jogo, não é facilitado o casamento e também se casar. Ela não pode voltar para a escola porque ela tem que ter as responsabilidades da casa, né, do filho, do marido e tal. E aí elas terminam ficando afastadas da escola, outras resolvem estudar depois de uma certa idade, quando os filhos crescem, né? Dependendo também com quem elas casam, né? Que possa também incentivá-las. Outras não conseguem, a maioria das mulheres, né? Daquela época, elas não tiveram oportunidade de ler e escrever, mas estão colocando seus filhos para que seus filhos venham ter essa oportunidade. A gente vê que, se você observar no comércio você vê muita mulher vendendo, mas a maioria não sabe ler, não sabe escrever. Então, assim, as mulheres elas têm poucas oportunidades. A depender da etnia que ela pertence, a coisa é pior ainda. Então, no meio evangélico, a coisa é bem melhor, porque há esclarecimento, ensinamento da palavra de Deus, por mais que eles queiram seguir, né, a cultura bíblica, né, a cultura da palavra de Deus é mais forte, e com as oportunidades que eles têm tido também de terem cultos, congressos sobre família, né? Hoje no país tem o curso de noivos, curso de casais, né? Ensinamento da palavra de Deus com relação à família. Muitas coisas têm melhorado bastante. E louvamos a Deus por isso, né? Por essa oportunidade que a nação está tendo em relação a isso, no âmbito evangélico, é claro. Então, assim, eu percebi muito isso e uma das coisas que Deus tem compartilhado também é que há uma certa não, há uma necessidade da gente entender, compreender a importância da família. A família é a base de tudo. A família é o nosso alicerce. Então, para que nós tenhamos uma escola equilibrada, em harmonia, tenhamos uma igreja maravilhosa, amorosa, né? Para que a gente tenha uma escola, para que a gente tenha um comércio, para que a gente possa se desenvolver no meio da sociedade. É necessário que a gente tenha uma família que dê aquilo que ela recebeu, porque a gente só dá o que a gente tem. Então, muitas das vezes a gente vê as pessoas tratando outras mal, falando mal, gritando, falando palavras que desagradáveis, fazendo caso de coisas, lançando passado da pessoa em rosto. Por quê? Porque é isso que elas têm. Mas se você começa a gastar tempo, ou seja, investir tempo na criação dos seus filhos, dando para ele amor, assumindo seu papel de mãe, assumindo seu papel de pai,
suprindo todas as necessidades e carências do seu filho, ele vai dar aquilo que ele recebeu. O que é que ele vai dar? Ele vai dar compreensão, ele vai dar amor, ele vai dar empatia, ele vai dar compartilhar, ele não vai ser egoísta, ele vai ser uma pessoa amorosa e generosa, porque ele aprendeu com os pais. Então, qual o conselho que eu daria para você? Não terceirize o seu propósito, não terceirize a sua responsabilidade de pai, não terceirize a sua responsabilidade de mãe, não terceirize a sua responsabilidade de professor, não terceirize aquilo que Deus colocou no seu coração, porque Deus, ele vai cobrar de você futuramente. Então, por isso é necessário que você não terceirize aquilo que Deus colocou no seu coração, porque você vai ter que prestar conta. Nós todos iremos estar perante Deus e vamos prestar conta de todos os nossos atos. Então, tudo que a gente faz, os nossos atos, o nosso comportamento vai demandar a gente vai ter, como é que se diz? Tudo tem consequência. Então, se eu faço algo bom, eu vou receber de fruto o resultado bom. Mas se eu faço algo que não é agradável, eu vou colher aquilo que não é agradável. Então, Deus chamou o homem para dominar, cultivar e guardar. E a gente percebe que Eva, ela não entendia quem ela era e ela queria, ela viu, né, ouviu a sedução da serpente que falou assim, se você comer dessa fruta, os olhos vão abrir, você vai ser como Deus. E dá a ideia, a gente pode até achar assim que Eva achava ser muito pouco ser uma mulher, a esposa de Adão. E ela achou, os olhos dela brilharam, porque eu quero ser como Deus. Então, o desenrolar da história da humanidade, o pecado entrou no mundo por causa da não entender a identidade. Eva queria ser Deus, como Deus. Ela achava pouco ser mulher. E Adão, como ele não assumiu o papel dele de homem, porque ela poderia ter comido, mas ele poderia, ou ele ter impedido dela comer a fruta, ou pelo menos ele não ter comido. Já diminuía a culpa dele, porque quando o casal ele é um só. Então, se o homem peca, a mulher faz parte daquilo ali. Se a mulher peca, o homem também faz parte. Então, são um só. Então, a família. Então, não é o meu dinheiro, o seu filho, meu filho, a sua casa, a minha casa, o meu quarto. Não, é nosso. O filho é nosso, a casa é nosso, o dinheiro é nosso, a dívida é nossa, o problema é nosso, tudo é nosso. Então a gente precisa ter esse entendimento, é nosso. Então, a partir do momento que Eva pecou, Deus não foi falar com ela para pedir prestação de contas para Eva, ele foi para o líder. Ele seguiu a hierarquia. Quem é o líder, quem é o cabeça da família? O marido, o homem. Então Deus foi chamar a atenção de Adão. Então o que acontece? Adão deu a desculpa dele, Eva deu a desculpa dela. Por que eles deram desculpa? Porque eles não queriam assumir a sua responsabilidade. Então, quando a gente não assume a nossa responsabilidade, tem problema. Então, nós não podemos deixar de não assumir as nossas responsabilidades. Precisamos assumir as nossas responsabilidades. É muito importante isso.